Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o SARI 11, um fundo aí de tijolo do segmento de lajes, que tem um ano de 2024 bem desafiador pela frente. Na última sexta-feira saiu o seu último relatório gerencial, correspondente ao último mês de dezembro de 2023. Então vamos analisar juntos esse último relatório gerencial para ver como é que o fundo está se desempenhando e ver qual é a expectativa para esse ano de 2024. Será que sua receita vai continuar diminuindo e ele vai continuar diminuindo seus rendimentos que ele paga aos seus cotistas? Será que a sua cotação vai cair mais? Esses são alguns pontos que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure entender melhor, se aprofundar sobre ele, para que você possa sim fazer uma boa decisão. Beleza? Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e deixe nos comentários se você investe no SARI 11 ou se pensa em investir nele futuramente. Então vamos lá, pessoal. Na última sexta-feira, o SARI 11 ele fechou o dia custando aqui R$ 47,10. Podemos ver que nos últimos 12 meses ele fez a sua mínima nos R$ 46,49 e sua máxima nos R$ 68. Então podemos ver que ele está bem próximo aqui da sua mínima histórica. Seu dividend yield está de 13,76%. Esse dividend yield para um fundo de tijolo está alto assim por causa da sua cotação que vem diminuindo e não por causa dos seus rendimentos que vem aumentando. Podemos ver também que nos últimos 12 meses ele se desvalorizou um pouco mais de 21%. Então é uma queda muito grande para um fundo de tijolo. Enquanto outros fundos se valorizaram aqui nos últimos 12 meses aproximadamente 20 a 25%, o SARI 11 ele se desvalorizou. Aqui podemos ver a sua cotação dos últimos 5 anos. Podemos ver que logo no seu início ele era um fundo que custava ali acima dos R$ 100, geralmente ali na faixa dos R$ 107, R$ 111. Veio a crise mundial de saúde, ele caiu bastante, batendo aqui os R$ 64, porém ele se recuperou muito rápido. Podemos ver que durante o mês 7 de 2020 até o mês 7 de 2021 ele permaneceu aqui acima dos R$ 90, entre os 90 e R$ 100. Porém, a partir aqui do mês de agosto de 2021 ele só veio caindo de lá para cá, atingindo aqui a sua mínima recentemente. Então podemos ver que é um fundo que se desvalorizou bastante, Se pegarmos aqui, se puxarmos no ano de 2020, de janeiro de 2020 até agora ele já se desvalorizou aqui aproximadamente 55%. Então é como se fosse aí R$ 60 a menos na cotação do fundo. Uma desvalorização realmente muito elevada. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota, no caso o preço justo do SARI 11, é próximo aos R$ 90, mas como vimos, ele está custando ali atualmente R$ 47, então podemos ver que ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,53. Isso quer dizer que ele está aí com desconto de 47% para o que seria o seu preço justo. Seu patrimônio atual é de R$ 827 milhões, porém o mercado de modo geral só está disposto a pagar aqui R$ 434 milhões por esse fundo. Podemos ver que ele tem um caixa de 12,6 milhões disponível. Atualmente conta aqui com quase 44 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,3 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho, podemos ver que seu rendimento correspondente ao mês de dezembro de 2023 foi de 45 centavos por cada cota, o que correspondeu a um rendimento de 0,91%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Então podemos ver que na metade do ano passado, a partir do mês aqui de julho para cá, ele veio diminuindo seus rendimentos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de dezembro de 2023, ver algumas novidades sobre esse fundo. Então, se descermos aqui, podemos ver o seguinte. Primeiramente, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,25% ao ano e um ponto positivo que ele não realiza a cobrança de taxa de performance. E aqui podemos ver que o SARI 11 tem como objetivo o investimento em imóveis comerciais, preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E ele distribui mensalmente o rendimento dos aluguéis aos seus cotistas. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver algumas movimentações que ocorreram durante o mês de dezembro. A gestão aqui ela menciona o seguinte, que no mês de dezembro o fundo distribuiu um dividendo de 45 centavos por cada cota, o que representa um yield anualizado de 11,5%. Ele menciona ainda que além disso possuímos
um resultado acumulado de 66 centavos por cada cota, que será distribuído gradativamente assim que a parte das áreas disponíveis para locação seriam ocupadas. Aqui ele menciona o seguinte, que em relação à comercialização dos andares vagos do WD Morumbi, que é um dos imóveis que atualmente ele tem, ele menciona aqui que eles conseguiram fazer a locação de um dos andares por 60 meses, e ele menciona que esse andar que ele conseguiu locar, ele ficaria vago aqui no mês de março. Então, dessa maneira, não haverá assim incremento na receita do fundo. Mais embaixo aqui ele menciona que essa empresa aqui, a BRK Ambiental, ela havia comunicado a rescisão antecipada do seu contrato de aluguel. Então, ele desocupou o 12º e o 13º andar no mês de dezembro, aumentando assim a vacância do fundo. E ele menciona aqui que a equipe de gestão estima um impacto negativo de 2 centavos por cada cota devido a essa desocupação que ocorreu no imóvel WT Morumbi. Ele menciona aqui que no edifício Bela Sintra, a locatória Sinqia expandiu sua ocupação do imóvel, locando mais 2 andares que antes eram ocupados pela empresa Compastur. Então essa empresa aqui saiu do imóvel, desses 2 andares, e a Sinqia, que já era inquilina, alugou esses mais 2 andares. Então podemos ver aqui que no saldo geral no mês de dezembro o fundo ele saiu negativo. Então primeiramente teve aqui um inquilino que saiu, porém o outro já ocupou. Aqui no Bela Sintra aconteceu a mesma coisa, essa empresa aqui desocupou, porém assim que ela ocupou os imóveis, porém a BRK aqui ela desocupou 2 andares do WT Morumbi e o fundo ele não conseguiu novos inquilinos para poder ocupar esses andares. Então isso vai ter um impacto negativo aqui de 2 centavos na receita do fundo a partir dos próximos meses, a partir de março em diante. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, com respeito à participação de cada imóvel na receita do fundo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então podemos ver que sua maior receita, 50%, vem do WT Morumbi. Então podemos ver que esse imóvel aqui, WT Morumbi, corresponde a 50% da receita do fundo. Aqui ele menciona também a participação de cada imóvel na área locável do fundo. Então podemos ver que seus principais é o localizado lá em Santo André. Lembrando que o localizado aqui em Santo André e Barueri são galpões logísticos. E esses últimos 2 aqui, o WT Morumbi e o Bela Sintra, são edifícios. Então podemos ver que seus 2 principais imóveis em questão de tamanho é o de Santo André e o WT Morumbi. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Tem algumas empresas aqui que eu não vou saber pronunciar corretamente o nome, porque são empresas multinacionais, porém tem algumas aqui que eu sei, Por exemplo, a Epson, a Sinqia, a Unilever, a Arezzo, HDI, entre outras empresas. Então podemos ver que na sua grande maioria são empresas aí multinacionais. Se descermos aqui, podemos ver com respeito à sua vacância atual. Então correspondente aos seus imóveis que são de lajes corporativas, atualmente ele está com uma taxa de ocupação aqui correspondente ao mês de dezembro de 87,4%. Então o restante é a vacância, que está desocupado, o que vai dar aqui aproximadamente 12,6% de vacância atualmente. Já os seus galpões logísticos estão totalmente ocupados. Aqui ao lado também podemos ver quais os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, diferente de outros fundos, na sua grande maioria, 63%, é usado o índice IGPM e em apenas 28% usado o índice IPCA. Além disso, ele também usa aqui em 8,5% o índice INPC. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter mais algumas informações, por exemplo, com respeito ao vencimento dos seus contratos de locação. Então podemos ver que nesse ano de 2024, aproximadamente aqui 16 a 17% dos seus contratos vão ter vencimento. Então devemos acompanhar aí para poder ver se a gestão ela vai conseguir renovar esses contratos de aluguéis. Porém, na sua grande maioria aqui, aproximadamente entre 50 até 70%, vão vencer entre os anos de 2027 e 2028. Então devemos ver aí se a gestão, principalmente aqui nesse ano de 2024, que é uma porcentagem até considerável, aproximadamente aqui quase 17%, se a gestão vai conseguir renovar esses contratos de aluguéis. Se descermos aqui, podemos ver como é que o fundo atualmente ele tem o seu patrimônio investido, que podemos ver que aproximadamente 964 milhões de reais está investido nos seus imóveis. Então aqui ele menciona o valor de cada um dos 4 imóveis que atualmente ele tem. Ele menciona aqui também que 169 milhões de reais está investido em aplicações financeiras, que no caso corresponde a 149 milhões em cotas de outros fundos imobiliários,
que é o seu segundo principal investimento, e aproximadamente 20 milhões está investidos aqui na renda fixa. Ele menciona aqui também que ele tem umas obrigações a poder pagar de 6,6 milhões de reais, porém ele não descreve sobre o que são essas obrigações. Ele menciona aqui também esse CRI do WT Morumbi que ele tem, que é a dívida atual, de aproximadamente 300 milhões de reais para poder pagar. Aqui mais adiante, pessoal, a gente pode ver com respeito ao seu demonstrativo de resultados. Então, observe só que durante o mês de dezembro, a sua receita de 5,8 milhões de reais foi bem menor do que nos meses anteriores, que vinha um valor bem maior. Se compararmos aqui com o mês de outubro, que ele teve uma receita de 6,7 milhões de reais, é aproximadamente uma diferença aqui de quase 1 milhão de reais de receita a menos do fundo. Podemos ver que o fundo ele vem gerando uma receita menor. E a partir de março, com aquela desocupação, a sua receita vai cair ainda mais. Então podemos ver aqui, que os aluguéis que ele recebeu foi bem menor se compararmos com o mês de outubro. Com respeito aos rendimentos que ele recebe dos fundos imobiliários que ele investe, foi praticamente a mesma coisa, e com respeito à renda fixa também, ele diminuiu bastante a sua receita se compararmos com os meses anteriores. Podemos ver a sua despesa, que somou 2,3 milhões de reais. Observem só como os juros que ele paga atualmente do seu CRI consomem uma grande parte atualmente da sua receita. Só de despesas com juros do seu CRI, ele pagou durante o mês de dezembro 1,4 milhões de reais. Então observe que o fundo ele gerou 5,8 milhões de receita bruta, diminuiu aqui as suas despesas, e no final ele ficou com uma receita líquida de 3,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 4,1 milhões de reais. Então observe que nos últimos 2 meses, no mês de dezembro e novembro, ele gerou essa receita aqui, que eu estou sublinhando para vocês, e distribuiu essa receita aqui. Então ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. No mês de novembro, ele usou aqui 460 mil reais da sua reserva para poder conseguir manter o patamar em dividendos, e nesse mês de dezembro ele já teve que usar um valor maior, de 618 mil reais. Então podemos ver aí que a receita do fundo vem caindo, e isso automaticamente pode impactar bastante nos rendimentos logo no futuro próximo. Só a nível de comparação, pessoal, para vocês terem uma noção como a receita do SARI 11 ele vem caindo no decorrer dos últimos meses, eu vim aqui no relatório gerencial correspondente do mesmo fundo no mês de março. Observem só aqui no seu demonstrativo de resultados correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março. Observem só que ele vinha gerando aqui na faixa dos 8 milhões de reais de receita total, e somente dos seus aluguéis geralmente ficava aqui na faixa dos 5,8, 5,9 milhões de reais somente de aluguéis. E observem aqui agora, no mês de dezembro, ele diminuiu, O que vinha uma receita antes de aproximadamente 8 milhões, agora vem aqui na faixa dos 6 ou 5 milhões de reais. E o aluguel dos seus imóveis, que antigamente vinha aqui de 5,8, 5,9 milhões de reais, atualmente está aqui de 4,3 milhões de reais. Então observem, em questão de alguns meses, de aproximadamente aí 7, 8 meses, como a receita do SARI 11 ela caiu bastante. E como eu mencionei, tem agora mais uma porcentagem de vacância daqueles 2 andares que foram desocupados pela BRK Ambiental. Então isso vai impactar mais negativamente ainda na receita do fundo. Então fique ligado aí nessa situação. Aqui ele faz uma descrição sobre como foi estruturado o CRI para ele poder adquirir esse imóvel aqui, o WT Morumbi. Ele menciona aqui que ele tem uma dívida ainda para poder pagar de aproximadamente 300 milhões de reais, que vai vencer lá no final de 2031. E aqui por último a gente tem mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente é do fundo, Então podemos ver aqui a sua localização, principalmente desse WT Morumbi, que atualmente é seu principal imóvel, o mês de aquisição desse imóvel, também o valor de avaliação dele, a participação do fundo, atualmente ele tem 75% de participação nesse imóvel, e o tamanho do fundo além da sua vacância, que atualmente é de 14,3%. Esse outro imóvel que ele tem aqui, o Bela Sintra, atualmente ele tem 100% de participação e não tem vacância nesse imóvel. E aqui também podemos ver com respeito à sua localização. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver os galpões logísticos que atualmente ele tem. O de Santo André, que está localizado aqui na Avenida João Pessoa. Atualmente o imóvel é 100% do fundo e também não existe vacância nele. E esse daqui de Barueri, também podemos ver a sua localização. O imóvel é 100% do fundo e não existe vacância. Então a vacância está apenas naquele imóvel WT Morumbi.
Podemos ver aqui pela imagem que são imóveis, né? São galpões logísticos relativamente mais antigos, né? Podemos ver aqui pelo cenário, porém, o seu único imóvel considerado aqui mais novo é exatamente esse WT Morumbi, que é o que tem uma vacância aqui de aproximadamente 14%. E o que é exatamente o que ele está pagando a dívida de 300 milhões de reais que ele ainda tem para poder pagar. Então, pessoal, esse é o último relatório gerencial do Sarin 11. Como eu mencionei, a expectativa é que os rendimentos do Sarin 11 eles venham a cair, exatamente porque ele está sofrendo aí com uma vacância relativamente considerável, e essa vacância ela vai aumentar por causa da desocupação que ocorreu de um dos seus inquilinos. Apesar dele ter ali uma reserva acumulada de aproximadamente 66 centavos por cada cota, porém, como a gestão ela mencionou aqui no início, deixa eu ler novamente aqui para vocês, ele mencionou o seguinte, que essa reserva só será distribuída gradativamente assim que a parte das áreas disponíveis para locação serem ocupadas. Então, a partir do momento que ele conseguir ocupar ou alugar aqueles andares dos imóveis do WT Morumbi que está desocupado, ele vai gradativamente distribuir os seus rendimentos. Porém, em vez de diminuir, a sua vacância tem aumentado. Então, é uma situação realmente difícil aí para o fundo conseguir selecionar isso. Como eu mencionei, a sua receita vem caindo, ele tem uma despesa muito alta para poder pagar. Então, são pontos aí a você considerar se você já investe ou se pretende investir no Sarin 11. Tome cuidado, analise bastante para que você possa fazer uma boa decisão. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.